Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Braine para mais uma aula com vocês, oitavo ano, a aula de revisão. Então vamos lá. Primeiro vamos começar com a atividade da aula anterior, né? Primeiro, de acordo com a aula, localize a opção verdadeira, né? Objeto artístico dos gregos era. Então, se você optou pela letra B, está correta. Segundo, encontre a alternativa correta. A religião da antiga Grécia era. Se você marcou a letra C, está correta. Terceiro, identifique a opção verdadeira de acordo com a imagem. Podemos observar na ilustração. Marcou a letra C, correta também, tá? Então, se você marcou a letra C, está corretíssima. Penúltima questão. Observe atentamente e identifique a opção verdadeira. Então, observando bem ali, né, o figurino, as características ali da tirinha, sobre qual cultura de um povo a tirinha é representada. Então, se você optou pela letra D, está correta. Última questão. Preste bastante atenção na imagem e localize a alternativa correta. A tirinha destaca. Se você optou a letra B, acertou. E agora vamos para a revisão dos conteúdos que já foram trabalhados durante a unidade 3, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos começar com a importância e origem das danças regionais, tá bom? E vocês já podem observar ali de cara algumas danças brasileiras ali, né, que são representadas ali através das figuras. E as danças regionais, né, elas têm uma característica muito predominante, porque a identidade, né, o DNA, foram, com o decorrer do tempo aqui no nosso Brasil, um fator muito, mas muito determinante aí, tá? A questão cultural, né, a questão também da mistura de cores, que envolve também essa beleza, né, artística aí, que são consideradas as danças regionais. A figura 1 mostra o maracatu, né, rural, e a figura 2 mostra o frevo, tá certo? Com a sua sombrinha, com a sua característica ali, né, alegre, vibrante, né, e os movimentos e tudo mais. Ali são os dois tipos de maracatu, né? O maracatu nação e o maracatu rural, tá certo? Que também tem a ver com região de uma para outra, tá certo? Mas que embeleza bastante, né? Com, por exemplo, ó, o figurino, como é posto ali, né? De reis, rainha, os escravos e tudo mais. A figura 2 que representa o maracatu rural, né? Se você observar bem, né, fazer uma comparação com a dança africana, você vai perceber alguns elementos, algumas semelhanças ali, tá certo? O maracatu rural com a dança africana. O maracatu é uma dança bastante característica ali na questão das danças regionais, tá bom? O bumba meu boi, né, que é um dos elementos mais marcantes, tá? Que é conhecido também como boi bumbá, e é uma das principais danças folclóricas do Brasil e muito difundida nas regiões norte e nordeste, tá certo? Que mostra a lenda dessa dança, né, que gira em torno da morte e ressurreição do boi, um fazendeiro que tinha suas terras e tudo mais. Enfim, envolve um contexto histórico ali, e nada é por acaso, né? Sempre tem uma história, uma origem. Tudo que vemos, tudo que percebemos, existiu ali uma história para aquela arte, aquela identidade cultural ser o que ela é hoje, tá bom? Aí vocês podem observar as figuras representando ali os diversos tipos de cores
e de celebrações realizadas através do Bumba Meu Boi, que é uma dança também característica regional. O samba, né, que teve a sua identidade ali, né, esse ritmo, seja popularmente conhecido no Rio de Janeiro, né, tem também em São Paulo, só que as suas raízes, ela é praticamente evidenciadas através do estado da Bahia, tá bom? E existe sempre um contexto ali, por exemplo, foi lá que os escravos vindos da África deram os primeiros passos nas senzalas, né, embalados pelo som feito nos instrumentos de percussão e assim vai, né? Por isso que no samba envolve muitos instrumentos de percussão, né? E assim vai. O carimbó, que é um outro tipo de dança cultural, só que realizado na região norte do país, né? Vejam que o nosso território brasileiro ele é enorme e diversas danças fazem parte aí do nosso território, tá bom? E o carimbó é uma dessas danças, né? O frevo, que é uma outra dança aqui do Brasil, né? Existe o samba, existe o carimbó, né? Existe o maracatu, o bumba meu boi, né? O frevo com as suas cores vibrantes, né? Ó, a sua diversidade alegre ali, né? E além de ser uma atividade física ali bem produtiva ali, tá bom? Então o frevo é isso, é a agitação dos dançarinos, suas roupas alegres, né? Os guarda-chuvas coloridos, contagiando ali a diversidade de foliões nas ruas. Então é isso. O forró, que é um outro tipo de dança regional aí, ó, que está bem perto e é bem mais perto do que nós imaginamos a sua dança regional, né? Caruaru, Paraíba, entre outras regiões do Nordeste, tá bom? Então, o forró é uma característica com o seu jeito do arrasta-pé e a sua forma de também os triângulos, né? O shot, o baião, né? O chachado, né? São características também da dança do forró. Pronto, falamos sobre as danças regionais do nosso país, vamos falar sobre a escultura barroca e sua importância, tá bom? As suas características, a importância e tudo mais, né? Você perceba aí a finalidade do barroco, que era reforçar de uma forma bem convincente, tá bom? E direta a sua forma de expressão, tá bom? Através dos relatos bíblicos e tudo mais. E as características gerais é a religiosidade, as emoções, o conteúdo emocional, né? Histórias bíblicas ali que estão sendo mostradas através das artes visuais, tá bom? Então, tudo isso tem a ver com o barroco. O barroco no Brasil, né? Que chegou um pouquinho tarde em relação ao barroco na Europa, né? Vocês sabem que o barroco surgiu na Europa e que o Brasil ele foi adotando essas características, né? E muitos artistas foram influenciados através dessa arte. E dois dos principais representantes brasileiros são eles, né? O Aleijadinho, de Minas Gerais, e o Mestre Valentim, do Rio de Janeiro, tá certo? São dois dos principais representantes brasileiros, né? Existem vários artistas do barroco brasileiro, só que aqui estou citando apenas esses dois, que tiveram um grande destaque aí e que até hoje, né, são evidentes assim as suas obras. Pronto, falamos sobre o barroco brasileiro, falamos sobre as danças regionais brasileiras. Agora vamos falar sobre o cubismo na arte e as suas características aqui, né, tanto na Europa como também aqui no Brasil. Aí vocês podem observar, né, as figuras que são representadas através das formas geométricas. Porque o cubismo é isso, né? São as formas geométricas, triângulo, quadrado, retângulo, círculo,
é como se você representasse a realidade ali, só que em forma geométrica, em forma de figuras geométricas. Era isso que os artistas do cubismo faziam. E um dos grandes representantes, né? Eu falo um dos grandes porque existem vários e vários representantes aí do cubismo brasileiro, né? E o cubismo também europeu. Só que um artista espanhol que de maior destaque do cubismo foi o Pablo Picasso, tá bom? Aí vocês observem bem ali, na figura 1, a figura 2, ele pintando ali, né, suas obras e tudo mais. As fases do cubismo são 3 fases, tá bom? O que são fases, professor? São aqueles períodos ali, né, que é o comecinho, o meio e o final de um movimento artístico, tá bom? Então, o cubismo ele é dividido em 3 fases. Ele ficou marcado por 3 fases. O primeiro é o cubismo cezanniano, tá bom? Que é o primeiro período ali, a primeira fase do cubismo, onde era o comecinho ali desse movimento. A segunda fase ali foi o do meio ali, que foi o cubismo analítico. E o terceiro e último, que foi o cubismo sintético, tá certo? Aí esse cubismo cezanniano, ou cubismo pré-analítico, ele surgiu através ali de um meio fazer, meio que sem querer fazer, se é que vocês me entendem. Tipo, é como se o artista do começo do cubismo, ele desenvolvesse as suas artes, só que sem a intenção de desenvolver o movimento artístico cubismo. Era apenas para decorações, né? Era apenas para mostrar mesmo apenas a sua arte. Só que ele acabou criando essa característica, né? Essa forma de arte ali, que é o cubismo. Nessa segunda fase do cubismo já era uma fase mais de ter orientação mesmo, né? De saber que esse era o movimento artístico, tá bom? Então, o cubismo analítico era um querer fazer porque já sabia como fazer, né? E tinha forte influência na arte africana, nas obras nesse período, né? A predominância do verde, do marrom, do cinza. Era conhecido como cubismo puro, tá certo? E de difícil interpretação, porque se você observar ali na figura 1, logo acima, realmente é um cubismo ali que não tem uma compreensão exata ali. Você não sabe se você está vendo ali um instrumento musical, né? Porque dá para perceber ali um instrumento musical ali, né? O violão ou um violoncelo, não se sabe exatamente o que, diante de algum monte de caixas ali. e foi conhecido como uma fase assim do cubismo puro mesmo, tá certo? E a terceira e última fase do cubismo é o cubismo sintético, né? Que é uma técnica de colagem, né? Já envolveu o quê? Já envolve colagem, envolve colagem de figuras geométricas ali, jornal, revista, e também pinturas ali também. Então já era uma fase mais estruturada, né? Digamos assim, e a última fase do cubismo. Então as características do cubismo é isso, formas geométricas, né, volumes geométricos, a decomposição das imagens em formas geométricas, por exemplo, eu olhar para uma realidade ali e querer fazer uma simulação daquela realidade, né, uma réplica daquela realidade, só que em formas geométricas, tá bom? É como se eu olhasse para, por exemplo, uma pessoa e representasse aquela pessoa através de figura geométrica. É aquela pessoa sendo representada, só que de forma bem diferente, né? A reconstrução das imagens através do uso de colagens também. Vocês viram bastante na fase 3 ali do cubismo. A renúncia do uso das perspectivas, né? E formas tridimensionais, porque até isso não vai existir, né, dentro das formas geométricas ali sendo representadas. As cores fechadas, e é isso.
E o cubismo no Brasil são as primeiras manifestações, né, a surgir através das influências de alguns artistas. Então, a grosso modo, o cubismo ele não teve uma influência muito forte em relação aos artistas brasileiros, tá bom? Alguns artistas como a Tarsila do Amaral, ela, ela representou o cubismo, só que não deu tanta importância a esse movimento artístico. Ela apenas representou ali, né, alguns quadros e tudo mais, só que não teve um crescimento assim enorme em relação à Europa, tá certo? Então, os artistas europeus eles pintavam seus quadros e tudo mais com alguns movimentos artísticos, só que o cubismo ele não teve tanto crescimento nesse sentido aí. Além do cubismo, das danças regionais, né, e de outros assuntos que já foram tratados como barroco, falamos sobre o cinema como fusão artística, tá bom? Então, aqui são alguns exemplos do cinema que deu destaque para a nossa TV, né? E o teatro ele foi ganhando também espaço aí, né? Para você ver, né, como é como se fosse um tripé, né? Teatro, cinema, TV e agora, com o decorrer dos avanços, né, os filmes com a Netflix. Então, o cinema, né, as expressões artísticas presentes no cinema, vocês podem observar, né, desenho, pintura, gravura, fotografia, né? Então, essas são as das características aí do cinema, né, além da parte tecnológica. O início da arte cênica é importante isso, porque às vezes as pessoas assim, sempre existiu isso, sempre existiu aquilo. Não, tudo aconteceu com uma origem, né? E o teatro é uma dessas origens aí. O teatro, né, para ele ser o que ele é hoje, através de filmes, novelas, seriados e tudo mais, tudo aconteceu com um início ali, né, um ponto ali inicial. E a arte cênica, através dos gregos, né, a Grécia clássica ali, foi o ponto de partida para o crescimento do cinema, né, para ele ser o que ele é hoje, tá certo? Então, a construção de textos, roteiros, tudo isso teve a sua existência na história da humanidade através do teatro, tá certo? Aí vocês observam bem ali as figuras ali, as representações do teatro grego, que hoje lógico, ruínas, né? Mas ainda tem muitas coisas ali, ó, que foram preservadas ali, intactas ali. E o teatro ganhando destaque no cinema, né? Alguns exemplos do teatro para TV e cinema, né? Quem nunca ouviu falar dos Trapalhões, né? Seria interessante, né? Vocês, né? Nova geração e tudo mais, pesquisar no YouTube, né? Alguns vídeos engraçados dos Trapalhões. E o Chaves também, na internet, dá para você pesquisar e tudo mais. Fazem parte do imaginário dessa geração dessa geração dos anos 90, digamos assim. E que assim vieram do teatro, né? Foram artistas que ensaiaram, tiveram um trabalho grandioso no teatro e que tornaram-se celebridades através de quadros humorísticos, tá bom? E ganharam destaques na TV, no cinema, né? No cinema que eu falo porque os Trapalhões, né, tem trabalhos também, né, em filmes, né? E o Chaves, né, com algumas aparições no cinema, só que de maior destaque na TV. O cinema mudo, né, com um dos grandes personagens aí, o Charlie Chaplin, né? Ele um grande ator de renome e que evidenciou bastante o cinema mudo, né? O que seria o cinema mudo, né? É a ausência de sons, né? De diálogos, mas que através de expressões faciais ele comunicava, né? Por exemplo, tristeza, alegria, saudade e tudo mais.
e as ações dos personagens, né, os movimentos e as legendas que passavam também para mostrar, né, aonde é que aquela cena tinha que ter um posicionamento, um direcionamento e tudo mais. Então, o cinema mudo também faz parte do teatro. Pronto, falamos sobre o teatro, vamos para a pintura grega e sua origem, que foi tema, né, do último assunto da aula e que tem sua importância, o seu contexto histórico até os dias de hoje, né? Mas a pintura grega, a arte grega, né, por exemplo, através das cerâmicas e tudo mais, era apenas para uso utilitário. Eles já ainda não tinham essa consciência, né? Antigamente, né, na época lá da Grécia Antiga, eles não tinham essa consciência de que o que eles estavam produzindo era a arte da sua própria cultura. Eles apenas faziam para usos em rituais religiosos, ou elaboravam, né, faziam as suas pinturas nas cerâmicas e utilizavam esses vasos apenas para armazenar coisas. Aí, com o decorrer do tempo, é que houve essa preocupação de resgate da cultura grega. E o que sabemos sobre a arte grega, né? A pintura grega da Grécia Antiga, ela tem uma relação muito com a cultura romana, porque é muito difícil, né? Ainda não se tem uma precisa pesquisa sobre a cultura grega, porque tudo que sabemos sobre a Grécia Antiga, né, sua cultura, assim, a sua arte, ela é mais destacada através da romana, tá certo? Então, as fontes literárias, as cópias que se temos da arte artística do mundo grego é através da cultura romana. A pintura na cerâmica, que é uma característica bastante da arte grega, né? Também eles valorizavam os esportes, né? As Olimpíadas e tudo mais. Os estilos arquitetônicos gregos também, que são bastante evidentes ali, né? Se você vai observar muitas fotografias, né, de construções gregas que sobrevivem até hoje, né? A sua exatidão ali, né? A parte ali da estrutura, né, e tudo mais. Então, dá para perceber que eles eram muito conhecedores ali dos conhecimentos gerais. E as características da pintura grega, né, é o equilíbrio das formas, a harmonia nas cores, desenhos, a perfeição, né? Eu falo a perfeição porque eles, dentro da escultura, né, eles conseguiam produzir, né, a anatomia humana de uma forma tão exata, tão perfeita, que até as veias do braço, antebraço e tudo mais, é muito perfeita, né, a harmonia e tudo mais. Eles valorizavam, né, o ser humano, então existia a valorização do ser humano, tanto que eles se preocupavam bastante com os detalhes. Existia também as representações de deuses e de cenas cotidianas em sua arte e as representações realistas, tá? Então, recapitulando a aula de hoje, falamos sobre a importância e a origem das danças regionais, a escultura barroca e sua importância, o cubismo na arte, falamos sobre o cinema como fusão artística, né? Por exemplo, eu falei da questão do teatro, a origem do teatro, assim, através da sua evolução até o cinema, e falamos sobre a pintura grega e sua origem, tá? Aqui são as referências para a realização do material, né? As fontes de pesquisa, e é isso aí. E vou me despedindo, pessoal, né? E é isso aí, obrigado por tudo, valeu, tô indo nessa e fui!